Tá legal você que ligou e participou, muito obrigado. Vem chegando aí a Voz do Brasil. Tchau, valeu! Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Todo dia eu ouço uma voz que não quer calar. Outro dia eu ouço essa voz em todo lugar. Que o Brasil está passando por momentos turbulentos não é novidade para nós, né? Nós já estamos acostumados a ver o Brasil passando por uma situação difícil e perrengue danado, né? O Brasil Deus Brasil. Mas a grande verdade é que todos nós, como brasileiros, querendo ou não, sabemos que o nosso país é um país rico, tanto em cultura, quanto em ideologia, em natureza, em recursos naturais. E nós sabemos que o nosso país tem tudo para ser um país muito abençoado. Mas é claro que, ao mesmo tempo, cada um de nós temos que fazer a nossa parte para que o nosso país seja um país abençoado e um país melhor. Nós não podemos ficar jogando só a culpa nos que estão lá em cima, sem contar também que nós, na verdade, é que colocamos aquelas pessoas para administrar o nosso país, todo mundo já sabe disso. Então eu considero que o erro maior é necessariamente de todos nós. Nós erramos e nós fazemos com que o nosso país seja o que ele é. Então todos nós temos um pouquinho de erro. E por mais que tentamos ser um cidadão consciente, pequenas coisinhas que nós fazemos que talvez nós nem percebemos se tornam grandes problemas no futuro. Claro que nesse vídeo eu não vou estar discutindo leis, não vou estar discutindo projeto, não vou estar discutindo coisas assim, técnicas, linguagem técnica, mas vamos procurar trazer uma linguagem agora um pouco mais reflexiva, né? Vamos refletir um pouco e vamos também procurar trazer um pensamento mais voltado para o lado humano. Vamos procurar se tornar mais humanos agora e vamos tentar pensar um pouquinho no que nós podemos fazer, né, para o nosso país ainda ser melhor, além de estarmos fazendo, né, correndo atrás e expondo a verdade e falando isso e falando aquilo. Vamos estar fazendo uma outra coisa também muito importante que talvez nós não estamos fazendo e que talvez nós não damos nem valor. Então, roda a vinheta. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Jesus Te Ama! Achou que não te ama não, rapaz? Não, dessa vez eu cheguei bem perto da câmera, bem perto. Mas eu, se fosse você, não duvidava, porque só de você ter clicado nesse vídeo já é demonstração real do amor dele para com a sua vida. Então, ele te ama assim, tá? Love pra você. Todos nós sabemos, né, que o nosso país não está muito bom. Estamos passando por problemas aí, mas isso não quer dizer que é o fim das coisas, que é nossa, não vai ter solução. Para tudo tem solução. É claro que também, né, nós que somos cristãos, nós sabemos que o mundo está marcado pelo final dos tempos, e nós que somos os principais colaboradores disso tudo, e que a volta de Jesus está próxima. Mas eu acho que se nós parássemos para colocar Deus na frente, com certeza resolveríamos muitos problemas que nós julgamos ser... não há necessidade de Deus nisso aqui. Mas se nós colocássemos Deus, iríamos resolver muitos problemas. E um desses problemas é a nossa nação. É muito difícil a gente orar pela nossa nação. A gente ora por muitas coisas para nós e esquecemos de orar pela nossa nação. Então esse propósito desse vídeo é fazer o que, gente? É convidar você a orar para a nossa nação. Sabe por quê? Eu faço um comparativo de que o Brasil está vivendo uma situação igual Israel quando foi cativo para a Babilônia. Vamos tentar acompanhar o raciocínio. Se você pegar a palavra de Deus e começar a ler Daniel, ler Jeremias, Ezequiel, que são os livros que falam mais sobre esse assunto,
Você logo vai perceber que Israel, antes de ir cativo para a Babilônia, Israel estava passando por um momento de desobediência a Deus. Israel estava vivendo uma fidelidade com Deus, mas depois que tudo começou a ficar às mil maravilhas, as nações inimigas se rendiam aos pés de Israel, Israel começou então a ficar um pouquinho narizinho empinado, achando que é alguma coisa, e começou a se esquecer de muitas coisas que eles faziam para Deus. Uma delas é a tal da obediência, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. E outras coisas mais que eles deixavam de fazer para o Senhor, como dízimo, oferta, oferecer o dia, cultuar a Deus. Eles estavam esquecendo até disso. E se passaram muitos e muitos anos deles se acostumando a fazer aquilo, a viver naquele erro, viver naquele pecado. E acabou então que chegou a correção de Deus para com a vida deles. E aí, quando o Senhor veio corrigir eles, tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Babilônia chegou invadindo a terra deles e destruiu tudo, destruiu portas, destruiu casas, começou a esquartejar todo mundo, a carnificina rolou lá dentro, Quando menos se esperava, a nação que dizia ser forte ficou no pó. Ficou no pó e ficou num problema difícil, tudo porque não reconheceu Deus, esqueceu de Deus. Depois de tudo que Deus tinha feito na vida deles, eles esqueceram de quem era Deus. No final das contas, eles passavam isso para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Então, os que morriam e os novos, né, que chegavam, eles chegavam também com esse mesmo raciocínio. Se esqueceram completamente de Deus. Agora imagina, o povo sendo levado cativo para a Babilônia, corrente no pescoço, corrente nos braços, corrente nas pernas, curvado naquele deserto quente até a caminho da Babilônia, eles olhando para o lado e vendo pessoas esquartejadas, eles olhando para o outro lado e vendo ali sangue, o sangue borbulhava por causa do calor do deserto, eles ficavam ali naquela situação difícil e indo cativos para a Babilônia. Chegando na Babilônia, o rei, né, Nabucodonosor, todo mundo conhece a história, né, foi lá e arrancou os olhos de Zedequias. Zedequias viu seus filhos morrer, depois ele foi ali arrancado os olhos, foi humilhado. A nação que servia um Deus poderoso, que dizia servir um Deus que dava vitória, que dava livramento para eles, veio então a ficar nessa situação devido aos seus erros. Lembrando que é devido aos seus erros, devido aos seus pecados, porque Deus ama o pecador, mas não o pecado. Deus estava tratando com eles duramente, porque eles também não pensaram duas vezes antes de brincar com Deus. E no final das contas, né, a nação ficou sendo envergonhada na frente da nação inimiga, e vendo os deuses deles sendo glorificados, quando que era Deus que tinha que estar sendo glorificado, mas eles envergonharam. E todo mundo sabe aquele versículo bíblico que fala, né? É mister que haja escândalo, mas é daquele por quem o escândalo vem. Então a nação de Israel pagou caro por isso. Mas o que acontece? No final de tudo, Deus usou dessa brecha que Israel deu e levantou homens importantes, né, que a gente conhece muito bem, como Daniel, como Jeremias, como Ezequiel, como também Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quem não conhece essa história, que mostrou que ainda há pessoas que fazem a diferença e que Deus pode usar de coisas que estão no impossível, usar impossibilidades para poder fazer aquilo se tornar possível. Todo mundo conhece a história e sabe muito bem. E Nabucodonosor viu a glória de Deus e no final de tudo Israel foi reerguida. Eu assemelho que o Brasil está passando pela mesma situação. Teve um período que o Brasil passou por muitos conflitos, muitos problemas. Todo mundo pode citar aí ditadura, pode citar também escravidão e aqueles negócios todos. E chegou um momento em que o nosso país ficou estabilizado, querendo ou não. Você vai até concordar comigo em partes, que nosso país ficou até um lugar melhor depois disso tudo. Ficou uma democracia. É claro que, né, não cumpre, tá, que problema, tá. Você não, em vista das outras nações, se você ficar sabendo, você vai ver que o nosso país ainda é suportável. É suportável. Então, no final das contas, eu assemelho o Brasil muito com Israel, que Israel passou, o Brasil está passando, com esses conflitos, com essas coisas todas, e com esses tantos de problema que o nosso país está passando. Mas eu acredito que Deus pode vir levantar uma nação dessa confusão toda. Deus pode levantar uma nação que vai buscar Ele e que com certeza vai honrar o nome dEle. Eu acredito nisso, de que Deus ele tem remanescentes dEle espalhados por esse Brasil todo, que estão fazendo a diferença e que estão orando por essa nação e que com certeza pode mudar essa nação toda, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes, é Deus de coisas que para você parece impossível,
mas para Deus nada é impossível. Eu acredito que nesse momento onde todas as ideologias já foram pregadas, onde todo mundo já sabe a opinião de todo mundo, onde todo mundo já conhece todo mundo, ou acha que conhece, né? Onde cada um dá a sua opinião, onde cada um expressa a sua opinião, né? É claro que cada um vai contra, é claro, nós estamos lidando com mentes diferentes, com pensamentos, ideologias diferentes. Cada um tem o seu pensamento. Quando você vai tentar argumentar, não é todo mundo que vai concordar com o seu pensamento. Vai haver distinções mesmo, porque a mente do ser humano é diferente, cada um pensa de uma coisa. Mas a grande verdade é que eu acho os argumentos técnicos, né, para quem sabe falar argumentos técnicos, já foi dito, cada um está tentando seguir o caminho, né? Ser sim, ser não, o caminho A ou B. Mas eu acho melhor se todos nós brasileiros começássemos a pensar na possibilidade de nós estarmos orando pela nossa nação, colocando isso aí também nas mãos de Deus. É claro que Deus não vai corrigir os nossos erros, nós vamos pagar calo pelas consequências dos nossos atos. Todos nós vamos entrar na correção e todos nós vamos ver se está valendo a pena ou não o que nós fizemos no passado. Mas se nós parássemos para pedir Deus a ajuda, para Deus pelo menos nos ajudar a administrar a nação que Ele colocou nas nossas mãos, o país que Ele permitiu que nós nascêssemos, crescêssemos, morássemos, eu acho que Deus ele tem um plano para o Brasil. Eu acho que Deus tem um projeto para a nação brasileira. Eu acho que o Brasil, Brasil tem tudo para ser um país abençoado. Mas depende de nós colocarmos Deus na frente, né? Eu acho que todos nós temos a nossa maneira de orar, temos a nossa maneira de rezar, temos a nossa maneira de falar com Deus. Coloque a nação brasileira nas suas orações, né? Eu acredito que Deus ele pode levantar jovens, levantar homens que vão fazer diferença. Eu acredito que Deus pode usar até mesmo você para fazer diferença. Agora, se um ou dois que diz fazer diferença entra lá e depois se corrompe, aí depende do caráter da pessoa. Ela que tem que reconhecer que ela é dependente de Deus. Mas que nós temos que fazer nossa parte, que é buscar Deus. E para Deus nada é impossível. E outra coisa, Deus exalta, Deus também abate. Então eu penso que Deus tem um projeto para a nossa nação e que Deus pode mudar essa nação por completo. Mas depende de nós colocarmos Deus na frente. Não tem como nós exigirmos uma coisa de Deus se nós nem mesmo, muitas das vezes, nós cremos nele. Ou se nós nem, muitas das vezes, colocamos ele nisso na frente. Nós achamos que isso não é assunto para Deus e que nós mesmos podemos resolver. E até onde nós tentamos resolver, olha como o Brasil está. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você possa ter sido edificado com essa palavra e que Deus vai abençoar suas vidas. Caso vocês queiram, deixem uns comentários aqui, sugestões, comentários também sobre isso, tá, gente? Vamos divulgar a palavra de Deus também no YouTube. Se inscreva no canal também e que Deus vai abençoar a todos vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo.